Olá, muito boa noite a você, aos seus familiares. Que prazer retornar aqui para darmos sequência a esse estudo tão importante de todas as noites. Eu espero que no estudo de hoje o poderoso Espírito Santo realize uma obra miraculosa na sua vida para que você continue com o desejo de estudar a Bíblia, de se preparar para a vida eterna e o breve encontro com o Senhor Jesus quando Ele voltar. Seja muito bem-vindo, que prazer. Vamos juntos aí até... Daqui a pouquinho a gente vai estar encerrando e eu acredito que Deus tem uma mensagem muito especial para o nosso coração. Você está me vendo aqui com essa camisa diferente aqui? É porque nós estamos fazendo uma campanha especial, um momento assim de bastante atividade da parte dos pastores, membros da igreja, e nós queremos aproveitar esse momento aqui para convidar você para se envolver nessa campanha. Nós estamos fazendo aí um mutirão da Páscoa para ajudar famílias que já estão começando a passar por necessidades. Então você pode nos ajudar também, tá bom? Que Deus te abençoe aí na sua participação. Vamos então para o estudo de hoje intitulado Regras da Lei. E eu quero começar lendo com você o que está escrito no livro do Êxodo, no capítulo 31, no verso 18, que está escrito assim: Tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Ok? Esse é o texto inicial para a nossa aula de hoje, para o nosso estudo bíblico, aquele momento especial. Bom, vamos então agora entender aqui um pouquinho o que esse versículo está dizendo para nós como introdução do estudo de hoje. Você está vendo aqui que Deus ele estava no Monte Sinai. Ali, o Deus que estava ali era Jesus Cristo. Ele então, agora conversa com Moisés. E ele pega e escreve com o seu próprio dedo, em 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos e entrega nas mãos do patriarca Moisés. Na verdade, deixa eu te adiantar aqui, é a única passagem da Bíblia que o homem não escreveu. É essa que eu acabei de ler com você. Os 10 mandamentos. Impressionante, não? Sabe por quê? Porque os 10 mandamentos é um transcrito do caráter de Deus. A Bíblia diz assim, olha, Deus é amor. A lei de Deus é um reflexo do seu amor. Se você aprender quais são os 10 mandamentos e decidir, por amor a Deus, guardar os seus mandamentos, a sua vida, meu amigo e minha amiga, nunca mais será a mesma. Eu te garanto isso. Agora, se tu aprender sobre a lei de Deus e você não praticar o que você aprendeu, você será uma pessoa infeliz. Porque a tua consciência, ela vai se tornar uma consciência culpada. Você vai saber o que é certo, e quando a gente sabe o que é certo e não pratica, então a consciência da gente ela começa a acusar a gente mesmo. Então eu convido você solenemente a pedir a Deus hoje uma bênção especial para esse estudo. Eu agora vou então pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 15. Confira comigo o que está escrito nesse verso. Disse Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha, você vai perceber aqui que sempre vem primeiro o amor, depois a obediência. Você quer ver uma coisa? Olha o texto bíblico aí, ó. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu vou ler uma outra passagem agora, ainda em João. Eu li o capítulo 14, verso 15. Agora é o capítulo 14 e o versículo é o 21. Confira comigo. Olha o que está escrito no verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja, aquele que tem os mandamentos e os guarda, quem disse foi Jesus. Aliás, é até bom conversar um pouquinho contigo. Olha só, tem pessoas que pregam dizendo assim, os mandamentos foram abolidos. Amiga, é o seguinte, essas pessoas que dizem que os mandamentos foram abolidos, aí você pergunta assim, quem foi que aboliu? Elas dizem assim, foi Jesus Cristo. Esse texto bíblico que eu acabei de ler, de João capítulo 14, verso 21, foi Cristo que falou, foi São João que escreveu. E o que Cristo falou aí? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então é o seguinte, Jesus não aboliu o mandamento. Muito pelo contrário, ele cumpriu e ensinou todo mundo a guardar. Agora, toda pessoa que ensina que os mandamentos foram abolidos, são pessoas que pregam rebelião contra Deus. Entende? Então não vai nessa não. Vai de acordo com a Bíblia. Não obedece essa gente que anda falando contra os mandamentos de Deus não, porque Satanás, ele é o mentor, ele é o líder daqueles que ensinam que os mandamentos foram abolidos. Deu para entender? Amém? Então é o seguinte, se firme em Cristo e nos seus mandamentos, que a vitória já está garantida. Agora, vou lhe convidar a ler comigo o que está escrito em João capítulo 15 e o versículo número 10, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Olha o que está escrito aqui, ó. João capítulo 15, agora, o versículo número 10. Está aí na sua tela para você acompanhar comigo. Olha, ó, com transparência, ó. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Jesus está dizendo que ele guardou, ele não aboliu. Ele disse, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Você percebe aqui, amigo e amiga, que quem guarda os mandamentos permanece no amor de Deus? Você sabia que tem um texto na Bíblia que diz que o amor de muitas pessoas iriam se esfriar? Está escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, no versículo número 12. O amor se esfriaria de quase todos. Sabe quando é que o amor de um homem e de uma mulher se esfria? É quando ele deixa de guardar os mandamentos de Deus. Você percebe isso? Eu quero continuar lendo contigo. Vamos lá? Comigo. Agora eu vou ler Romanos. O capítulo é o número 13 e o versículo é o número 10. Te convido aí a pegar a sua Bíblia. Eu já estou com a minha aqui, ó, folheando aqui, ó. Aqui, ó, Romanos. Já achei. Capítulo 3, versículo número 10. Olha o que está escrito aqui nesse versículo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Está entendendo? Olha, o amor não pratica o mal contra o próximo. E aí Paulo acrescenta assim, ó, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, mais uma vez, eu lhe chamo a atenção para esse comentário especial. Você quer ver? Olha aqui, ó. Toda pessoa que prega que a lei foi abolida, ela está ensinando, às vezes consciente ou inconsciente, rebelião contra Deus. Um recadinho para você que um dia o ensinou, ou às vezes ainda ensina que a lei foi abolida. Para de fazer isso, rapaz. Para com isso. Aceita o chamado de Cristo, se converte, aceita Cristo pela fé e os mandamentos por amor e pregue. E você que nunca guardou a lei, experimente aguardar e você vai ver que a sua vida será diferente, totalmente diferente. Amém? Amém. Vamos ler mais um pouquinho? Salmos, capítulo 119. Quero ler contigo agora o versículo 165. Olha a bênção para quem decide guardar a lei de Deus. Está aqui, ó, Salmos, o capítulo 119. Já estou procurando aqui, você pode procurar aí na sua Bíblia também. Salmo 119. Olha aqui que lindo esse verso, ó. Capítulo 119, o versículo 165. Está escrito assim, ó. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Olha aqui, ó, presta atenção. Grande paz tem os que amam a tua lei. Isso é para quem ama a lei de Deus. Está entendendo? Vamos conversar direitinho aqui, porque é o seguinte, olha. Eu entendo assim, ó. Jesus falou assim, olha, eu sou o príncipe da paz. Ele falou assim, a minha paz vos dou. Eu não vos la dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nesse versículo bíblico aqui, o salmista está fazendo uma afirmação. Grande paz tem os que amam a tua lei. Agora, sabe onde é que está o problema? É quando o indivíduo prega que a lei foi abolida e as pessoas entendem que a lei foi abolida, e aí vive uma vida sem regra, sem lei, aí sabe o que acontece? Não existe paz para esse tipo de gente. Porque a paz que a Bíblia promete é para aqueles e aquelas que decidiram, por amor a Deus, guardar a sua lei, os seus mandamentos. Agora, uma coisa aqui, ó. Deus não quer que você guarde mandamento só por guardar. Você não foi chamado para isso. A base da guarda dos mandamentos é o amor a Deus. Porque mandamento não salva, quem salva é Cristo.
Agora, ele disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu vou ler 2 versos ainda aqui no Salmo 119, contigo. Você vai me acompanhar aí. Agora, eu vou ler aqui o Salmo 119, verso 127, que está escrito assim, ó. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, diz o salmista. Mais do que o ouro refinado, ele afirma. Olha que interessante. Sabe por que o salmista diz isso? Porque o salmista, ele era também um guardador da lei, um observador da lei. E ele tinha sede, ele tinha o desejo de guardar a lei de Deus. Ah, na verdade, deixa eu comentar isso aqui com você. Ó, sabia que todos os escritores bíblicos, todos eles, guardaram a lei de Deus? Sabia que Moisés guardava a lei de Deus? Sabia que Amós guardava a lei de Deus? Sabia que Jeremias guardava a lei de Deus? Você sabia que os patriarcas, os profetas do Antigo Testamento guardavam a lei de Deus? Você sabia que Mateus guardava a lei de Deus? Você sabia também que Marcos guardava a lei de Deus? Você sabia que Lucas guardava a lei de Deus? Sabia também que São João era guardador da lei de Deus? E você sabia que o apóstolo Paulo, que se converteu no caminho de Damasco, ele também era guardador da lei? E você sabia também que Jesus Cristo era guardador da lei? Você sabia também que a Virgem Maria, a mãe de Cristo, segundo a carne, ela guardava a lei? Você sabia que São José, o pai terrestre de Cristo, segundo a carne, também guardava a lei? Amigo, sabe o que eu não entendo? Por que os religiosos de hoje dizem que a lei foi abolida? Na verdade, sabe o que acontece? É que tem pessoas que comercializam a palavra de Deus e não podem ensinar a verdade, porque se ensinar a verdade, perde os membros. Então eu quero chamar a tua atenção. Se você gosta da verdade, se você é filho da verdade, se você quer ter um pacto com a verdade, se você quer andar com a verdade, então, amigo, ó, pode chegar aqui, porque aqui é o seu lugar. Você quer ver uma coisa? Olha o que está escrito no Salmo 119, verso 165 agora. Olha aqui, ó. Está escrito assim aqui, ó. Salmo 159, Salmo 119, verso 151. Está aí na sua tela. Confira comigo. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdades. Todos. Ó, eu vou repetir o texto. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdades. Você sabe quantos são os mandamentos de Deus? Sabe? Ou não sabe? Se você sabe, parabéns. Se não sabia, vai saber agora. Os mandamentos de Deus são 10 mandamentos. E no final da aula de hoje, do estudo de hoje, eu vou encerrar mostrando para você, na sua tela, os 10 mandamentos. Você vai ver que maravilha. Agora, nós vamos para o Salmos 19. Vou convidar você a abrir a Bíblia aí no Salmos 19. E iremos ler aqui no Salmos 19 2 versos. Os versículos 7 e também o versículo número 8. Está escrito assim, o verso 7. Salmos 19 é o capítulo, e o versículo é o número 7 e o versículo 8. Está escrito assim. A lei do Senhor é perfeita. Olha que maravilha. E restaura a alma. A palavra alma aí significa pessoa, ser humano, vivo. Então a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. Sabe por que existe a lei de Deus? Para restaurar você, para mudar a tua vida. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Todo homem e mulher que guarda a lei de Deus tem uma postura diferente na sociedade. Agora, veja comigo aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o versículo número 8. Eu li o 7, agora eu vou ler o 8 aqui, não aparece na sua tela, mas eu vou ler aqui. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito. Em 1 João capítulo 3, verso 4, na carta de João, lá pertinho do livro do Apocalipse. Pega aí a sua Bíblia, eu também vou procurar aqui na minha, já estou achando aqui, ó, com a maior facilidade, dá tempo de você encontrar na sua casa também. Aqui está, ó, 1 João, está aqui, o capítulo é o número 3, está na sua tela, e o versículo é o número 4, olha o que está escrito aí. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. E olha a afirmação bíblica, ó.
Porque o pecado é a transgressão da lei. Vamos lá. O que é o pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Se alguém falar para você assim, a lei foi abolida, ela está dizendo assim, não existe mais pecado. E se não existe mais pecado, essas coisas que as pessoas vivem praticando aí é o quê? A Bíblia diz assim, ó, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Aliás, amigo, é o seguinte. Eu vou pegar um texto aqui do livro do profeta Isaías e eu vou fazer uma leitura especial com você aqui. Não vai aparecer na sua tela. Eu vou ler aqui. Isaías 24. Eu quero ler contigo. Especial esse texto aqui. Quer ver? Pega aí a sua Bíblia em casa, confira comigo. Isaías, livro do profeta Isaías, o capítulo é o 24. Presta atenção no que eu vou ler aqui. Os versículos que eu vou ler é a partir do verso 4 até o verso 6. Está escrito assim aqui, ó. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enlarguecem os mais altos do povo da terra. Agora o número 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Agora o verso número 6. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Você entendeu o que eu li aqui? Você sabe por que existem muitas maldições na terra? Você sabe por que existem punições nesse planeta? É porque homens e mulheres poderosos, que têm poder de liderança, que têm poder de persuasão, que arrastam multidões, que são descompromissados com a lei de Deus. Nós não precisamos ser líderes religiosos fanáticos, não. Mas obedecer a Deus não é fanatismo. Obedecer a Deus é um dever do homem e da mulher. E aqui Deus, ele faz um apelo. Olha, eu vou reler aqui para você o verso 6. Diz assim, ó, por isso a maldição consome a terra. É por isso que a maldição consome a terra. Outra coisa diz aqui o verso 6. E os que habitam nelas se tornam culpados. E aí, olha a afirmação do profeta. Serão queimados. Os moradores da terra são os transgressores da lei de Deus. Para refletir, para você pensar, para você começar a analisar. Aí na tua casa, pega a tua família, tua esposa, teus filhos. Reúne sua família aí. Toma uma decisão agora de começar a guardar os mandamentos de Deus, de obedecer a Deus. Deus espera uma decisão sua. Na verdade, o programa dessa noite, a mensagem dessa noite, é Deus apelando ao teu coração para uma mudança de vida. Especial. Agora, confira comigo o que está escrito em Mateus capítulo 5. Eu vou ler aqui a partir do versículo 17. Está aqui, ó, Mateus 5. Eu vou ler do 17 até o 19. Olha o que está escrito aqui. Para aqueles que andam dizendo que a lei foi abolida, veja aqui o que diz Mateus, o evangelista, capítulo 5, o versículo 17, está escrito assim aqui, ó, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Na língua grega, no grego, a palavra cumprir significa engrandecer, colocar em ponto de destaque, onde todo mundo possa ver, observar e seguir o exemplo. Esse é o destaque especial na língua grega para cumprir. Eu vou reler o verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Aí o versículo seguinte, ó. Porque em verdade eu vos digo, disse Jesus, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará dali até que tudo se cumpra. Agora eu vou ler aqui na minha Bíblia o versículo número 19, que não vai aparecer na sua tela. O verso 19 diz assim, ó, acompanhe comigo, pega a sua Bíblia aí, ó. Verso 19, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus.
Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então veja, Deus proíbe o indivíduo de falar que foi abolido e proíbe o indivíduo dizer que para a pessoa praticar. Percebe? Porque aqui ele fala assim, aquele que violar um desses mandamentos e ensinar. Que o indivíduo transgride e ensina. Não. O que eu estou fazendo contigo aqui hoje? Eu sou o guardador da lei e estou ensinando você a guardar a lei. Alguém pode dizer assim, não, mas ninguém guarda a lei. Conversa fiada, guarda sim. É só decidir e pedir misericórdia que Jesus ajuda. Você crê? Se crê, diga amém, meu amigo. Agora, presta atenção. Ninguém se salva por guardar a lei, mas pela graça redentora de Jesus. Então, a lei não salva, porque a lei ela tem uma função. Qual é a função da lei? É mostrar o pecado, é igual o espelho. Ele mostra a realidade de como você está. Entendeu? Então, a lei, ela não salva. Não, porque essa não é a função da lei. Agora, o que diz a Bíblia? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Percebe? Agora, sem dúvidas, a lei, ela tem uma parte importante e necessária na salvação. Ela nos indica o que é o pecado. Aí eu vou a Cristo e Cristo então resolve o meu problema. É assim que funciona. Você entendeu? Simples assim. Esse é o papel da lei, mostrar o pecado. Cristo é quem nos liberta do pecado pelo seu sangue, pelo sangue vertido na cruz. Deu para entender? Simples, né? Fácil. Agora você pode estar perguntando assim, mas pastor, que lei é essa que você está falando tanto aí? Porque até agora eu não mostrei a lei. Eu só mostrei que a lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus, que é amor. E eu comecei lendo que Deus escreveu sua lei em 2 tábuas de pedra, com o seu próprio dedo. Eu mostrei aqui que Cristo disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu disse aqui, baseado na Bíblia, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Isso tudo eu mostrei aqui. Agora, eu quero mostrar para você aqui, como se fosse uma manchete. Você vai ver comigo na tela do seu visor. Você vai ver os 10 mandamentos. Eu fiz questão de escrever ele e mostrar para você agora. Tá bom? Vamos lá? Você vai conferir comigo. Do 1º ao 10º. São os 10 mandamentos da lei de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Ali, ó. Os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, que Deus escreveu na primeira pedra. Não terás outros deuses diante de mim. Está em Êxodo capítulo 20, verso 3. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, e nem lhes darás culto. Aqui Deus proíbe a confecção da imagem, a adoração a ela e o culto a ela. Então é pecado fazer e adorar. Deu para entender? Amigo, presta atenção. É pecado fazer e adorar. Sabe o que acontece? Ó, Deus abomina a idolatria, Deus abomina o sexo, Ele intervém numa nação quando essa nação desenfreadamente começa a praticar essas coisas. O segundo mandamento de Deus é claro. Eu vou reler. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, e nem lhes darás culto. Agora o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Agora veja o quarto mandamento da lei de Deus, que Ele escreveu em 2 tábuas de pedra com o seu próprio dedo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E Deus explica por quê. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou.
Então presta atenção nessa explicação aqui, meu amigo e minha amiga. Eu estou aqui no quarto mandamento. Deus não pediu para ninguém guardar domingo. Aliás, essa doutrina de guardar domingo, isso vem de Constantino de Constantinopla. Foi ele que no ano 321 fez um decreto imperial pedindo para todo mundo guardar o domingo em homenagem ao Deus Sol. Domingo não é bíblico, não existe isso na Bíblia. A Bíblia não pede para guardar o domingo. Não existe nenhuma passagem na palavra de Deus, nos escritos inspirados para guardar domingo. Na verdade, a Bíblia, ela está repleta de textos claros de que o dia de guarda é o 7º dia da semana, é o sábado do Senhor. Aliás, meu amigo e minha amiga, amanhã eu vou falar sobre esse assunto. Amanhã você vai aprender dentro da Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia pedindo para os servos e servas de Deus guardar o dia de sábado. Eu prego o Evangelho, período integral, desde 1992. Eu dou aula da Bíblia. Deus me ensinou a ensinar. E o que eu estou ensinando para você é 100% bíblico. Guarda no teu coração. Peça a Deus para lhe ajudar, a partir de hoje, já começar a guardar o sábado do Senhor. E a sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou terminar os mandamentos agora contigo. Vou falar agora do 6º mandamento. Perdão, do 5º mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento aqui Deus pede para o filho, a filha, honrar o pai e honrar a mãe. Agora o 6º mandamento, não matarás. Você já pensou, se todo ser humano guardasse esses mandamentos, estaríamos livres de tantos problemas nessa terra, né? Veja agora o 7º mandamento, não adulterarás. Se os homens e as mulheres guardassem esse mandamento, nós não teríamos problemas de separações, traições. Quantas coisas boas os mandamentos trazem para nós. Olha o 8º mandamento, não furtarás. As cadeias estariam vazias. Olha o 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E agora fechando, meu amigo, olha aqui, ó. 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, e nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Você entende isso? Então agora, para encerrar, meu amigo, eu preciso daquele momento, de uma conversa especial contigo. Sabe por quê? Porque Cristo vai voltar aqui um dia para buscar a mim e a você. Vai voltar aqui. Eu preciso fazer um apelo para você, sabe por quê? Porque se eu não apelar, quem é que vai apelar? Se eu não convidar você a tomar uma decisão, quem é que vai convidar? Só que eu vou ler um texto da Bíblia aqui hoje, com você. Esse texto aqui, ó, que eu vou ler, está aqui em Deuteronômio. Está aqui, ó. Esse texto aqui que eu quero ler contigo, é um texto que depois eu vou fazer o fechamento contigo. Está aqui, ó, Deuteronômio, estou abrindo aqui a minha Bíblia, ó, capítulo 11. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, por favor, você pode acompanhar comigo. Deuteronômio, capítulo 11, está aqui, ó. Eu vou ler contigo. Eu vou ler o verso 26, 27 e 28. Está escrito assim, ó, presta atenção. Eis que hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Olha, hoje, eu, em nome de Jesus, coloco diante de ti a bênção e a maldição, para você escolher. Olha aqui, ó. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos ordeno. Aí você vai receber a bênção. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Mas se vos desviardes do caminho, que hoje eu vos ordeno, para seguirdes outros deuses, que não o conheceste. Diante de você, meu amigo e minha amiga, estão a bênção e a maldição. Está aqui as duas coisas. É para você escolher. Claro, eu tenho certeza, 100%, que você vai querer a bênção. Com certeza. Eu tenho certeza também que você vai decidir guardar os mandamentos de Deus por amor a Deus. Eu também tenho certeza que você deseja, além de guardar os mandamentos, ensinar outras pessoas. Então agora, meu amigo, agora, minha amiga, chegou o momento da sua decisão. Se você aceita, eu vou voltar aqui para a sua tela, olha ali, ó.
você pode dizer assim: aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Aceito a lei de Deus como norma de conduta. E a partir de hoje, a partir de agora, eu decido respeitar a lei de Deus. Se você tomou essa decisão, se essa é a sua decisão, se você entrega a vida para Cristo agora, como um fiel guardador da lei de Deus, eu vou dizer uma coisa para você. Deus promete proteger você, guardar você, e Deus promete abençoar você até a 1000ª geração. Se essa realmente é a tua decisão, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, Todo-Poderoso, Criador do universo e do céu e da terra, obrigado por escrever os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra, e entregar nas mãos de Moisés, e ele transmitiu a todos nós, e chegou agora para cada internauta. Pai, abençoa esta família, abençoe esta pessoa que agora decidiu, por amor a Cristo, guardar os 10 mandamentos. Pai, consagra esta decisão e ajude, ó Pai, para que cada pessoa que tomou essa decisão seja amparado, amparada, guardada e guardada pelo Teu amor, por Tua graça, por Tua bondade e Tua misericórdia. Portanto, Senhor, nas Tuas mãos, eu os entrego neste momento, em nome do Senhor Jesus, o nosso eterno e amorável Salvador. Amém. Foi um prazer grande ter estado com você. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.